Radioatividade é um termo químico que causa muita desconfiança e um certo pavor em algumas pessoas. Isso se deve a algumas das situações que ela causou, como, por exemplo, os acidentes nucleares. Porém, este fenômeno não é de todo ruim. Também pelo fato de suas diversas aplicações em nosso dia a dia, que possibilitaram, entre outras coisas, o avanço de tratamentos como o da radioterapia. As radiações são também utilizadas para inúmeros benefícios, como, por exemplo, o exame de raio-x, que são utilizados para diagnosticar doenças. A radiografia expõe uma parte do corpo a uma pequena dose de radiação ionizante, para assim produzir imagens do interior do organismo. A cintilografia, que é um processo onde os radioisótopos são utilizados para exames com imagens em alguns órgãos, onde os resultados são obtidos através de contraste. Outro exemplo é a radioterapia, que muitas vezes se torna essencial para o tratamento do câncer, e é um processo onde se utiliza o césio-137. Além disso, as usinas nucleares são construídas para a geração de energia limpa, ou seja, que não emite gases poluentes. Porém, sobre essas ações entram diversos debates éticos, questionando até que ponto isso seria realmente bom. No Brasil, temos as usinas Angra 1, 2 e 3, e elas estão localizadas em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. A primeira começou a funcionar em 1984 e é operada pela Eletrobras Eletronuclear. As outras estão em operação e construção, respectivamente. Mas a pergunta que nos fazemos é: para onde que vão todos esses resíduos radioativos? Esses resíduos também são chamados de lixo atômico e são extremamente perigosos para todos os seres vivos. Existe a Agência Internacional de Energia Atômica, que regula o destino desses rejeitos, que são classificados em 4 situações: baixa atividade, média atividade, alta vida média ou são desclassificados. Esses resíduos são armazenados em cilindros enormes, feitos de aço e chumbo. Para quem não sabe, a radiação não consegue passar pelo chumbo. Ele é isolante e consegue barrar a sua passagem, sendo muito utilizado em salas de raio-x para fazer com que a radiação não se espalhe por todo o hospital ou clínica. Quando são de baixa ou média atividade, geralmente são armazenados em cilindros subterrâneos. Quando são de alta vida média ou alta atividade, sofrem armazenamento geológico, ou seja, em grandes profundidades. Esse lixo produzido pode durar em grandes profundidades. Esse lixo produzido pode durar até 100 mil anos, sendo necessárias políticas de longo prazo. O contato com substâncias radioativas em grandes quantidades implica cuidados muito específicos, que, se não cumpridos, podem causar danos graves à população e ao meio ambiente local, afetando-os por gerações. Além disso, pode ser letal. Isso ocorre devido à destruição do sistema imunológico por parte da radiação. O câncer é uma das doenças mais associadas à exposição à radiação, porque ela pode alterar o processo de formação e divisão das células, além de causar danos aos tecidos vivos, tendo como principais efeitos a leucemia, tumores, queda de cabelo, diminuição da expectativa de vida, mutações genéticas, lesões a vários órgãos, entre outras coisas. Sendo assim, é possível analisar que a radioatividade pode causar danos graves e irreversíveis para quem se expõe a ela. Mas, apesar disso, promove às pessoas com doenças a possibilidade de serem diagnosticadas corretamente e, consequentemente, serem curadas. O uso da radioatividade vem sendo cada vez mais usado nas áreas de conhecimentos humanos. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões que caíram no Enem sobre radioatividade. Questão de 2012 no Enem, a questão 84. A falta de conhecimento em relação ao que vem ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e uso da irradiação pode gerar medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentada no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por esse
portar um certificado de esterilização por irradiação. A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois a. O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. B. A utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. C. A contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos. D. O material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que oferecia risco à saúde. E. O intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação. A alternativa correta é A. O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. A decisão tomada pela companhia aérea foi equivocada, porque o material esterilizado por irradiação não se torna radioativo. Porque o processo de esterilização por irradiação mata os micro-organismos e previne sua reprodução, mas o material irradiado é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Questão do Enem de 2009, questão 32. Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com um comprimento de onda bem menor que a radiação ultravioleta. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico e entre o equipamento e o filme foi posicionado um pescoço do indivíduo. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se imagem mostrada na figura abaixo. Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos dos indivíduos que permitem a obtenção dessa imagem inclui-se a absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio que se transformam em átomo de fósforo. B. Maior absorção de radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. C. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono do que pelos átomos de cálcio. D. Maior refração ao atravessar os átomos de carbono do que os átomos de cálcio. E. Maior ionização de moléculas de água que de átomos de carbono. A alternativa correta é a B. Maior absorção de radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio do que por outros átomos. Por quê? Partes mais escuras mostram que a radiação foi absorvida pelo filme. Já as partes mais claras mostram que a radiação foi absorvida pelo átomo do indivíduo. A parte mais clara é a parte óssea, a que contém átomos de cálcio. Assim, fica claro que a parte óssea é a que mais recebe radiação eletromagnética. Essa questão trata da parte dos raios-x, onde tem muita radiação eletromagnética e alta energia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Vamos lá. Venho trazer para vocês um exercício básico de radioatividade. Nesse exercício está representado um elemento chamado Neptúnio com massa de 237. É um elemento recente, não encontrado na natureza, porque ele é artificial, só é fabricado em laboratórios. Nesse exercício, o elemento Neptúnio está sofrendo uma desintegração e se transforma num átomo de bismuto com massa de 209. Vamos lá. Nesse processo radioativo foram emitidas partículas alfa, beta e gama. Não iremos calcular gama, pois envolve eletricidade e não tem a ver com o nosso exercício. Vamos lá, não muda absolutamente nada. Para me descobrir quantas partículas alfa e beta foram emitidas nesse processo, eu vou precisar fazer duas equações. Desde que a massa total dos meus reagentes seja igual à massa total dos meus produtos. Do mesmo jeito que a minha carga total dos reagentes seja igual
a carga total dos meus produtos. Vamos lá, eu coloquei aqui no caso, uma incógnita x para alfa e y para beta. Vou precisar saber quantas partículas de cada foram emitidas. Na primeira equação, vamos usar os valores de massa. Então vamos lá. Eu vou usar 237, que é o valor da massa de Neptúnio, igual 209, que é o valor da massa do meu átomo de bismuto, mais 4x, porque eu não sei quantas partículas alfa foram emitidas. Eu sei, tenho que ficar aqui, mais y0. Sabemos que todo número vezes zero é zero, então já podemos eliminar essa incógnita. Vamos continuar a equação somente com x. 237 menos 209 igual 4x. 237 menos 209 é 28. X igual 28 dividido por 4, que é igual a 7. Sabemos que nessa desintegração foram emitidas 7 partículas alfa. Agora, eu vou precisar calcular com os valores da minha carga. Então vamos lá. 93, que é o valor da carga de Neptúnio, igual 83 de bismuto, mais 2 vezes, no caso seria x, como eu já tenho o valor do meu x, que é 7, eu posso substituir e ir direto. Mais y vezes menos 1. Isso vai me dar 14. 83 mais 14 vai me dar 97. Vamos lá. 93 menos 97 igual y vezes menos 1. Y vai me dar 4. No caso, y é igual a 4. Foram emitidas 4 partículas y. Ok. Então descobrimos que nesse processo radioativo, na transformação de Neptúnio para um átomo de bismuto, foram emitidas 7 partículas alfa e 4 partículas beta. Exercício resolucionado. Quero agradecer a visualização de todos. E esse foi um exercício, foi um trabalho, na verdade, solicitado pelo professor William, de Física, professor da Escola Senador Filito Miller. Meu nome é Brena e concluímos esse vídeo com